casal Warren inventou tudo para vender livro e ganhar dinheiro. Essa afirmação não é minha, é de Carl Glatzel, irmão do David Glatzel, garoto que aparece possuído no começo do filme. Invocação do Mal 3 chega ao cinema com uma trama inspirada em uma história real. Mais ou menos. Nesse vídeo, vamos conhecer a história real que inspirou o filme e os detalhes que com certa frequência são omitidos para fazer essa história parecer mais sobrenatural do que de fato ela é. E eu não vou estar sozinho nesse vídeo. Eu vou contar com a ajuda do professor de Direito Penal da UFMG e advogado criminalista Túlio Viana. E vou contar também com a ajuda do doutor em neurociência, professor de psicologia e pesquisador Daniel Gontijo. Vamos entender esse caso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E vamos ver qual que é a história real por trás do filme Invocação do Mal 3. E sim, existe uma história real. E não vai ter spoilers do filme nesse vídeo, tá? Nós vamos falar muito mais sobre a história na qual o filme foi inspirado. E nós vamos analisar e comentar os fatos sempre com uma abordagem cética. Se você quiser ver um vídeo narrando a história de forma linear, assista o ótimo vídeo feito pelo canal Freak TV, tá? O link vai estar aqui na descrição. E essa história tem início na tranquila e rica vizinhança de Brooksfield, no estado de Connecticut. Uma família comum, os Glatzel, havia se mudado para lá. Eles pretendiam reformar e ocupar um imóvel recém-adquirido nessa pitoresca cidade de 13 mil habitantes. Cerca de um mês depois de eles terem se mudado, a senhora Judge Glatzel, a matriarca da família, relatou um acontecimento estranho envolvendo o seu filho de 11 anos, o David. O menino havia repentinamente sofrido um acidente sem nenhuma explicação. Ele caiu com bastante força da cama onde ele dormia e sofreu machucados leves. Mas quando ele foi perguntado sobre o acidente, ele disse que havia sido empurrado por um homem velho e com aparência de queimado. Ele ainda conta que antes de ser empurrado, o velho olhou para ele e disse, cuidado. Como assim, né? O cara fala cuidado e empurra ele. Cuidado com o quê? Comigo mesmo. Depois disso, o David passou a ter dificuldade para dormir e acordava sempre chorando à noite. E nesse ponto da história, os relatos diferem. Alguns relatos dizem que a família que procurou o casal Warren, já outros relatos dizem que o próprio casal Warren ficou sabendo do caso e foi procurar a família. Foi nessa época que a filha mais velha da família, Deborah, de 26 anos, implorou para que o seu noivo, Arne Johnson, que vai em breve virar o protagonista dessa história, viesse morar na casa deles. Assim, todos se sentiriam um pouco mais seguros. E ele também ajudaria a cuidar do David. Ele era muito próximo dos irmãos dela, tá? Então, por isso pediram para que ele viesse morar com eles. Bom, os Warren entraram na história, foram até a casa da família Glatzel e aqui os relatos novamente diferem. Alguns relatos dizem que ocorreram sessões de exorcismo. Outros relatos dizem, inclusive confirmado por bispos daquela região, que embora vários padres tenham visitado a casa da família, nenhum exorcismo oficial foi realizado. Mas o fato é que algum ritual foi feito, aí vocês podem chamar esse ritual como vocês quiserem, mas algum ritual foi feito com a presença dos Warren. Em algum momento desse ritual, Arne Johnson, o namorado da filha da família, começou a provocar os demônios e falando, saia do corpo dele, pega eu, vem pra mim, deixa o garoto em paz e me ataca, vem pra mim, pula pra mim. Achou essa cena familiar? É porque essa cena é exatamente igual ao final do filme O Exorcista, que havia sido lançado alguns anos antes. Mas o que tem a ver? Tem a ver, sim. A cultura pop influencia diretamente na forma que nós percebemos o mundo. Aliás, nessa mesma época, em 1980, foi lançado o livro Michelle Remember. Nesse livro,
a Michelle relata que na sua infância ela foi vítima de abusos em rituais satânicos. Nenhum dos relatos dela foi confirmado, mas eles ajudaram a criar o que se chamou de pânico moral do abuso em ritual satânico da década de 80. Então veja como que estava o ambiente, né, o meio nessa época. Foi bem na mesma época que aconteceu essa história. Se você quiser ver um vídeo mais profundo sobre esse assunto e cheio de referências, eu recomendo o vídeo que eu fiz sobre o caso da pré-escola McMartin. Vou deixar aqui também na descrição. Bom, o fato é que depois do Arne ter desafiado os supostos demônios a deixar o David em paz e possuí-lo, David apresentou melhoras e por um tempo as coisas se acalmaram. A Deborah e o Johnson se mudaram da casa para um apartamento e a Deborah conseguiu um emprego como tratadora de cães. O gerente do local que a Deborah trabalhava era Alan Bono. Ele viria a ser, muito em breve, a vítima dessa história. Bem, pouco tempo depois, o Arne Johnson passou a apresentar um comportamento estranho e atípico. Ele, que geralmente era muito calmo, passou a se irritar com qualquer coisa e entrava em uns transes bizarros, durante os quais ele rosnava, tinha convulsões. E depois, quando ele retornava assim, né, quando ele voltava do transe, ele afirmava que não se lembrava de nada do que havia acontecido durante aquele período. E em 1981, a tragédia aconteceu. O Arne Johnson, a Deborah e o Alan Bono foram almoçar, se juntaram para um almoço, durante o qual todos beberam muito. Depois disso, os três voltaram para o apartamento. Em algum momento, não se sabe por qual razão, o Arne e o Alan começaram a discutir. Durante a discussão, o Johnson supostamente entrou em um dos seus transes, no qual começou a rosnar, sacou um canivete e esfaqueou repetidamente o Alan Bono, que morreu em um hospital devido a múltiplos ferimentos. Então, vejam vocês que mesmo que o Arne não tivesse antecedentes criminais, nenhum histórico de ser uma pessoa violenta, houve uma motivação nada sobrenatural para esse crime. Não foi aquela coisa inexplicável, nossa, isso só pode ser obra do demônio, não é possível. Não, foi uma briga entre dois homens, que acabou em violência. Bom, o Arne foi preso sem oferecer resistência. Aqui também tem uma pequena divergência, mas quase todo mundo concorda que foram os Warren que ligaram e alegaram que o Arne estava possuído durante o momento do crime. Então, partiu deles, do casal Warren, essa tese de defesa. Aliás, que nem foi levada em conta no tribunal. O juiz do caso, Robert Callaghan, não se convenceu do argumento, afirmando que nada daquilo poderia ser objetivado ou demonstrado cientificamente com base nas evidências disponíveis. Por causa disso, todos os depoimentos da defesa alegando possessão demoníacas foram invalidados e o júri foi instruído a desconsiderá-los. O que, claro, não impede que o júri tenha sido influenciado por essa hipótese, até porque o circo midiático já havia se formado. O julgamento ficou conhecido como O Diabo Me Fez Fazer, que aliás é o subtítulo do filme. E no final das contas, sabe qual foi a tese que a defesa usou? Legítima defesa. Essa foi a tese que a defesa usou. Mesmo assim, ele foi condenado a uma pena entre 10 e 20 anos, da qual ele cumpriu 5 anos, e foi solto por ter bom comportamento e bons antecedentes, não por nenhuma influência demoníaca, não porque o júri compreendeu que foi o diabo que matou aquelas pessoas. Ou seja, a história real, qual que é? O advogado de um homicida tenta culpar o demônio, a ideia não cola e eles mudam para legítima defesa. Como que a mídia vende? Possessão demoníaca é comprovada em tribunal. Bom, para falar mais sobre essa parte jurídica, eu convido o professor Túlio Viana. E eu estou aqui com o professor Túlio Viana. Professor, em primeiro lugar, se apresenta. O pessoal já conhece você, claro, mas se apresenta só para a gente reforçar quem é você. Fala, Nicolas, beleza? Sou o Túlio Viana, para quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube, onde eu falo um pouco de direito para leigos também, pessoal do estudante de direito também. Então, quem tiver interesse, dá uma conferida lá, Túlio Viana TV. E professor de direito penal da UFMG também. Então... Isso aí. Bom, tem vídeo com ele no canal, tem vídeo comigo no canal dele, tá? Eu vou deixar tudo aqui na descrição e você também se inscreve lá no canal dele e comenta, eu vim pelo Neuromágico. E aí, Túlio, como é que é isso? Você pode chegar para um júri e falar, ó, foi o demônio.
Ó, não fui eu que matei, não. Veio uma coisa do além aqui, uma assombração e matou. Minha mulher desapareceu porque foi abduzida. Existe o sobrenatural na justiça? Você pode alegar essas coisas? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, especialmente no júri, né? Nós temos 2 procedimentos para a gente julgar alguém, né? A gente tem o juiz singular, o juiz técnico e o júri, que é composto de 7 jurados leigos. Especialmente no júri, todo meio de prova é admissível, né? Claro que o juiz técnico também, mas o juiz técnico ele tem que ser mais rigoroso na apreciação da prova. Agora, no júri, que são pessoas leigas que estão julgando, você pode apresentar qualquer tipo de tese, mais absurda, que você pode falar que é alienígena, não veio lá e abduziu a pessoa, ou possessão demoníaca, você pode apresentar o que você quiser. E esse tipo de técnica, por exemplo, esse tipo de alegação, normalmente, não é levado muito a sério, né? Vai ser ridicularizado pela outra parte. Então, se um advogado alega isso, provavelmente o promotor vai ridicularizá-lo com muita facilidade no tribunal do júri. Então, assim, eu particularmente não me valeria num júri de elementos sobrenaturais, né? Se é uma situação como essa, que a pessoa alega que teve uma possessão demoníaca ou alguma coisa assim, a gente tem que ir pro lado da psicologia aí, tentar buscar e dizer que talvez ele seja esquizofrênico. Seria mais plausível, né? Talvez tentar alegar um surto psicótico, talvez cairia melhor, né? Do que tentar... Plausível. Não é? Eu, assim, quem me conhece sabe que eu sou completamente sem fé, né, para esses fenômenos sobrenaturais. Agora, é claro que como advogado, a gente tem que trabalhar com o que a gente acha que vai dar certo, né? É óbvio que se eu perceber que os jurados ali são crédulos, eles acreditam nesse tipo de coisa, eu não descarto usar, não, eu poderia utilizar. Mas, assim, não acho que essa seja a única estratégia. A pessoa que vai usar uma estratégia dessa tem que trabalhar com a hipótese também do transtorno psiquiátrico. Fala, olha, beleza, vocês não acreditam no sobrenatural, então, pelo menos aceitem que ele estava sob domínio de uma doença psiquiátrica e ele acreditava. Ele acreditava, sim. Já seria, no mínimo, um atenuante. Na real, isso não chegou a ser levado ao júri, né? Mas só de ter sido cogitado, já gerou toda essa mídia. Até porque, quando a gente pega uma situação como essa no júri, a doença psiquiátrica, eu consigo relativamente prová-la por meio de laudos de médico, né? Possessão demoníaca, eu vou provar isso como? Com o casal Warren. Você vai mostrar o boneco da Annabelle lá e tem aqui a prova, acabou, pronto. Então, assim, agora, eu insisto, o júri ele é muito aberto para todo tipo de tese, tá? Não há uma restrição, né? O problema é que quando a pessoa alega um negócio desse, ela corre o risco de ser ridicularizada e perder o júri assim, de balaiado. É bom o advogado ter umas cartas extras na manga, e a carta mais óbvia, ao meu ver, pelo menos, era a doença psiquiátrica, dizer que a pessoa estava com um transtorno psiquiátrico, tentar trabalhar essa tese. Você conhece algum caso que tenha sido alegado algo sobrenatural? Tem o pessoal já está pulando aqui. As cartas psicografadas do Chico. O Chico provou que é inocente. Nós vamos falar sobre isso no Neurodoc sobre o Chico Xavier, vai ficar para frente, vocês esperem. Mas fora isso... esse daí, que também não é como o pessoal fala e psicografou e pronto, provou a inocência do cara. Não é como o pessoal fala. Mas você conhece algum caso que tem alguma alegação, assim, no mínimo duvidosa? Eu digo duvidosa cientificamente, que possa ter conotação sobrenatural. Sinceramente, eu não conheço um caso, um relato disso aqui não, sabe? Mas assim, eu acho que deve existir. Assim, o fato de eu não conhecer, tem muito júri nesse país desse tamanho. Bizarro. Interior aí, eu não duvido, honestamente, eu estou muito longe de duvidar que isso existe. Acho que existe sim. Agora, eu sinceramente eu não sei algum para contar como exemplo. É anedotário, né? Deve existir. Mas assim, eu realmente não sei. Mas assim, do ponto de vista de júri, é possível. Você pega uma cidade, eu te falo pensando como advogado, né? Às vezes você sabe que você vai fazer um júri no interior, as pessoas são crédulas, as pessoas acreditam naquilo ali, né? E aí você vai usar a estratégia de defesa disponível. Muitas vezes você dizer que foi o capeta que possuiu o acusado, né? Então, assim, o advogado vai usar. Se o advogado achar que tem as chances, ele vai usar. Agora, cabe ao juiz e ao promotor virar para falar, ô doutor, né, tá alegando os negócios aqui que não tem cabimento. É uma tese muito arriscada, porque ela é facilmente ridicularizável. Eu, se eu estou do outro lado, se eu estou como assistente da acusação, eu vou deitar e rolar, né? Obviamente, aí a gente deita e rola e vai ridicularizar a tese do coleguinha. Por isso que eu falo, se a pessoa vai usar uma tese dessa, ela tem que ter um plano B.
E o plano B é, inevitavelmente, o transtorno psiquiátrico, dizer que a pessoa tem uma doença psiquiátrica. Bom, nesse caso nem foi aceito, mas vamos supor que mesmo que tivesse sido usado com teste de defesa e que isso fosse um atenuante, nem que ele fosse absolvido. Vamos supor que o juiz permitiu e o júri comprou essa alegação e ele foi absolvido porque o júri entendeu que foi o demônio que matou. Isso provaria o sobrenatural de alguma forma? Eu sei que nós vamos sair um pouco do campo jurídico, eu estou pedindo a sua opinião como cético, mas isso seria prova? Dizem que uma decisão transitada de julgado do STF pode tudo, né? Mas daí é reconhecer o além, imagina, transitou em julgado, está provada a existência o juiz, tem uma sentença transitada em julgado dizendo que o além existe, que a vida pós-morte existe, que demônios existem. Não, decididamente, né? E eu acho que indicaria muito mais a limitação do judiciário do júri, dos 7 jurados ali, as crendices deles. Né? A gente sabe muitos exemplos, na África é cheio desses exemplos, né? de elementos sobrenaturais que são levados nas decisões judiciais. Tem tribunais regionais que são feitos julgamento com base em feitiçaria. Tipo, eles põem fogo numa galinha pro lado que ela correr é o inocente. E essas decisões são aceitas em júris oficiais. São levadas em conta, não sei se elas são várias, mas elas são levadas em conta. Eles são como se fossem mediadores de conflito. Aqui no Brasil, realmente, como eu disse, o Estado é laico, né? Em tese? Mas, como eu disse também, tudo é possível, porque o júri é lei, né? Se a gente levar isso para um júri, ele é lei. Agora, é claro que ele está sujeito a grau recursal, né? Existe possibilidade de você apelar e alegar que o júri decidiu de forma absolutamente contrária à prova dos autos, né? Utilizando os elementos sobrenaturais, aquela coisa e tal. E aí poderíamos ter uma longa discussão judicial mais técnica em fase recursal, inclusive indo até o STF. Isso que eu ia falar. Isso não valeria tentar anular essa sentença em uma outra instância, pelo juiz ter colocado a sua fé, seja lá qual for, na decisão? Isso não valeria para uma anulação? Não está contra o que está na Constituição? Seria uma hipótese, principalmente no júri. Existe essa possibilidade de você cassar a decisão do júri quando ela for manifestamente contrária à prova dos autos, tá? Não é fácil esse tipo de cassação, porque o júri é considerado soberano, é até constitucional. A Constituição fala que... O júri popular. O júri popular. Ele é soberano, né? Mas, assim, em tese é possível. Se a gente pensar que numa situação tão surreal, literalmente, né, seria possível. Agora, uma decisão do juiz singular, aí sim seria muito mais fácil de mudar, né? Em segunda instância, falaria que o juiz está julgando com as crenças dele, com a crendice pessoal dele, e aí isso poderia ser mais facilmente anulado, né? Porque, evidentemente, o direito tem que se pautar em questões refutáveis, prováveis, do ponto de vista científico. Falseáveis. Mas a ciência não sabe tudo, não. Então, tudo bem. Mas ela se permite ser refutada, ela tem uma possibilidade de diálogo ali dentro do conhecimento da sua época, do nosso tempo, né? A gente tem limitações, mas limitações ali que podem ser colocadas à prova. Agora, o sobrenatural é impossível você comprovar. Como você comprova que não existe um demônio tomando conta da cabeça? Né? Pois é. Se ele não tivesse possuído, qual seria a diferença? Pois é. Então, assim, não tem um exame para provar se o sujeito está possuído ou não pelo demônio. Então, pois é. Justamente não daria. Não vejo como. E principalmente não seria prova científica que o sobrenatural existe. Só porque um juiz na canetada... Entendeu? Então, pessoal, sinto muito. Provas da crendice do juiz. Temos prova que juízes às vezes acreditam em demônios, não que os demônios existem. Túlio, muito obrigado. Você quer deixar um recado final, algum convite? Não, eu que te agradeço mais uma vez o convite. Convidar o pessoal para assistir lá o nosso vídeo que a gente gravou lá. Vou deixar aqui na descrição. Cirurgias espirituais lá no meu canal, né? Uma participação. Vídeo fino aquele vídeo. O Nicolas fez lá. Todo mostrando como é que eles fazem cirurgias espirituais, vale a pena. Gente. Vídeo com gore, entendeu? Túlio, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Eu que te agradeço. Bom, embora não exista nenhuma morte comprovadamente ligada ao demônio, existem muitas mortes ligadas a sessões de exorcismo. Ou a gente tem o dado ou a gente tá falando achismo. Tem sim, tem dados sobre isso. Vou deixar aqui na descrição. As pessoas morrem por sufocamento ou por agressão durante essas sessões de exorcismo. E claro, mesmo quem sobrevive pode ficar com sequelas psicológicas, que são mais difíceis da gente medir. Mas o fato é que as possessões demoníacas são muito bem explicadas
aplicadas dentro do campo da psiquiatria. E para falar mais sobre isso, eu convido o professor Daniel Gontijo. Professor, seja muito bem-vindo, se apresenta. Valeu, Nicolas, mais uma vez aqui no seu canal, cara, prazerão participar aqui com seus conteúdos, que eu admiro tanto, né, acompanho seu canal há muito tempo. E vamos lá, então, eu sou professor de psicologia, psicólogo, tenho doutorado em neurociências e pesquiso na área de psicologia da religião, essa associação entre religiosidade, ateísmo e saúde mental. Legal. E deixa eu te perguntar, atualmente... Tem um canal aqui no YouTube também, né? Claro, tem um canal aqui no YouTube que vai está aqui na descrição, já está. Tem vídeo comigo no canal dele, tem vídeo com ele aqui no canal. Vou deixar aqui tudo na descrição. E eu ia te perguntar o seguinte, hoje a psiquiatria já trata o transtorno de possessão demoníaca, a possessão demoníaca, como um transtorno psiquiátrico. Teve até um furor na época que dizia o seguinte, a psiquiatria reconheceu a possessão demoníaca, como se isso validasse o fator sobrenatural nessas possessões. Fala um pouco sobre isso. Esse é um tema muito controverso, Nicolas. Eu até andei conversando com alguns colegas meus, o Douglas Flores e a Letícia... esqueci o nome dela, depois eu lembro o sobrenome e falo aqui. A respeito dessa linha divisória aí entre o que a ciência diz a respeito dessas experiências e aquilo que a gente deixa, digamos assim, a cargo do sobrenatural. Na verdade, assim, o cientista cético, ele parte da hipótese que tudo isso aí tem uma explicação científica, naturalista, etc., né? Mas... quando a gente vê esse tipo de discurso, parece ser uma tentativa de trazer a ciência para legitimar alguma coisa que está acontecendo num centro espírita, por exemplo, num terreiro, como se aquilo fosse reconhecido pela ciência como algo sobrenatural. Inclusive em igrejas evangélicas, né, que também acontecem sessões de descarrego com manifestações que seriam como se fossem possessões demoníacas. Mas aí, assim, a gente tem que fazer algumas diferenciações, sabe, Nicolas? Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, e vai lá no capítulo dos transtornos dissociativos, você tem lá uma classificação mesmo, que é o transtorno dissociativo de identidade, que contempla fenômenos de possessão. Só que isso não quer dizer que a ciência reconheceu que aquilo ali é sobrenatural, que aquilo ali existe e tudo. E também não significa que essas pessoas necessariamente que estão passando por essas experiências tenham esse transtorno mental. Porque quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de um padrão de comportamento, de experiências afetivas, cognitivas, que traz um prejuízo na vida da pessoa, traz sofrimento para ela. Ela tem dificuldade de funcionar socialmente, no trabalho e assim por diante. E dependendo da experiência que essa pessoa que está supostamente recebendo um demônio, uma entidade, em contato com o espírito, né, tipo o médium do espiritismo, dependendo de como que isso acontece na vida dessa pessoa, isso não vai ser categorizado como transtorno mental. E o que é que diferencia isso então? Basicamente se aquele tipo de experiência de possessão ou de contato mediúnico está acontecendo de forma bem circunscrita no contexto religioso, só ali, sei lá, sexta-feira à noite, aí tem lá o culto, e aí a galera começa a receber... Tá, o demônio marca a hora para vir. Marca a hora, exatamente. Mas aí aquela pessoa que supostamente estava possuída, saiu dali bem, né, exorcizaram e vive a sua vida normal. Essa pessoa que tem essa experiência bem contextualizada religiosamente, ali durante o culto, durante um atendimento num centro espírita, por exemplo, ela provavelmente não tem esse transtorno mental que eu exemplifiquei. É um dos possíveis transtornos mentais que às vezes são confundidos com possessão demoníaca. Tem vários outros que eu posso exemplificar depois. Então, para a gente pensar que alguma coisa é patológica, o sujeito é psicótico, o sujeito tem um transtorno dissociativo, alguma coisa do tipo, e a galera tá achando que é obsessão, né? Isso tem que trazer um impacto de sofrimento na vida dessa pessoa. Ou seja, ela tá lá no ônibus, lá no açougue, lá na faculdade, e tá tendo algum tipo de manifestação esquisita, anômala, que a gente fala também, né? Isso tá prejudicando o dia a dia dessa pessoa. Existem casos assim, e aí a gente tem que conduzir para um serviço de saúde mental. E muitas vezes um centro espírita, uma igreja pentecostal, enfim, vão interpretar isso como se fosse algo sobrenatural. E tem até estudos sugerindo que quando a pessoa tem um envolvimento muito grande com a religião e ela tem esse transtorno mental, a busca por uma ajuda médica, psicológica, se atrasa. E isso pode ser muito prejudicial para a saúde mental dessa pessoa. Eu até entrevistei o Juliano Zardeto, que é um ex-espírita, lá no meu canal,
que ele tem uma condição chamada transtorno de despersonalização e desrealização. Então, ele tem episódios onde ele se sente saindo do corpo, meio distante da realidade, se sente meio esquisitão. O corpo dele, ele vai perdendo noções dimensionais, assim, sabe, tridimensionais. Partes do corpo podem aumentar ou diminuir, na sensação dele, é claro, né, não literalmente. E, eventualmente, para poder sair disso, ele se machucava, que é uma forma de ele tentar se reconectar com a realidade. E aí, por muito tempo, ele foi tratado, entre aspas, nesse centro espírita, como uma pessoa que tem uma mediunidade que precisa ser desenvolvida e estava lá recebendo todo um cuidado espiritual que não estava ajudando, na verdade... Talvez estivesse até reforçando essa condição. Exato. Pelo que eu li, que eu li quando eu pesquisei sobre isso daí, pro Neurodoc que eu fiz, é que se a pessoa já tem algum tipo de delírio, vou usar um termo aqui genérico, nessa linha, você alimentar essa paranoia pode ser, inclusive, prejudicial. Né? Ou seja, se a pessoa já acredita nisso. Se for um transtorno mental, exato. E se for um transtorno mental, claro que é prejudicial, porque quanto antes você começa um tratamento médico, psicológico, melhor. Então, ele foi o caso. Ele falou, minha saúde mental piorou. Não é que o espiritismo foi a causa do transtorno dele, mas amplificou o problema e atrasou a busca por cuidados profissionais. Então, esse é um ponto importante a gente ressaltar. Agora, tem manifestações mediúnicas, por exemplo, ou essas aí pentecostais, né, de possessão demoníaca e tal. Quando não é fingimento, né, eu sei que você traz aqui no canal casos onde atores foram contratados, tá? Tô descartando esse tipo de caso, tá? Não, mas quando pode ser também induzido, sugestionado, por conformidade pública, hipnose, sugestão. Exatamente. Isso. E aí tá contextualizado, foi sugestão, foi uma hipnose, foi alguma coisa assim que ele aprendeu com modelos, né? Você já falou disso lá no meu canal, inclusive, muito bem. Então a gente não vai considerar isso um transtorno mental, sabe? Uma psicopatologia. Então a gente tem que diferenciar... Isso vai para a linha do comportamento, né? Da análise do comportamento. Exato, exatamente. É uma experiência anômala, que a gente chama na psicologia, uma experiência que é incomum, mas que tem suas causas naturais, desde a sugestionabilidade, condicionamento, até mesmo fatores genéticos. Tem um estudo que saiu recentemente, não vou falar de genética agora, tá? Mas que sugere que algumas pessoas que têm algumas experiências anômalas, elas tiveram já algumas experiências diferentes desde a infância. Não é então que a religião levou elas a desenvolver as experiências anômalas. Na verdade, isso pode ter direcionado elas para algumas religiões, para elas significarem aquelas experiências que elas já tinham, saca? Então, assim, isso é muito curioso, nem todo mundo sabe disso. Nem toda experiência anômala, esquisita, inclusive ouvir vozes, contempla os critérios para a gente falar que a pessoa tem uma esquizofrenia, um transtorno dissociativo, uma bipolaridade ou coisas do tipo. Então tem experiências que eu acho fogem disso. 2 pontos nisso daí, que nem sempre essas experiências são com impacto negativo, tipo a pessoa manifestar um demônio. A pessoa pode ver um anjo, a pessoa pode achar que está tendo uma experiência com um anjo, que está ouvindo as vozes de anjos, ou conversando com um parente que já se foi, né? Exato. Exato. E talvez o que vai definir, eu acho, pelo que eu entendi da sua fala, o que é uma experiência genuína espiritual, e quando eu digo genuína, não estou dizendo sobrenatural, né? Acho que ficou claro isso, de um transtorno psiquiátrico, é a frequência e o quanto isso interfere na vida da pessoa, o impacto que isso tem na vida da pessoa. É nessa linha? Principalmente esse impacto, exatamente. Por quê? Porque eventualmente você vai ter médiums que frequentemente ouve alguma coisa, supostamente incorporando, né, ouvindo alguma coisa e tal. Mas se aquilo não está trazendo prejuízo no funcionamento dele, nas atividades sociais, no trabalho, etc., saúde está boa, e inclusive tem saído alguns estudos interessantes. O pessoal lá da USP, tem o pessoal da Federal de Juiz de Fora, tem soltado alguns estudos sugerindo que, inclusive, a saúde mental de alguns médiums tende a ser melhor do que da população geral. Céticos, então, se ferraram. Então, assim, é muito... Ao mesmo tempo em que é tênue, às vezes, você diferenciar um transtorno mental que envolve ouvir vozes, e às vezes é uma voz realmente que a pessoa interpreta que é Satanás, que é um anjo, que é Deus te chamando para uma missão, e a pessoa tem esquizofrenia, por exemplo, está ouvindo, está acreditando ali que tem uma missão especial, de uma experiência que é genuinamente espiritual, nesse sentido cultural, tá? Eu também, né, tô colocando essa ressalva, não que exista o sobrenatural, é uma alteração psicológica
não patológica, a gente pode pensar assim. É uma experiência psicológica anômala, atípica, incomum, mas não necessariamente ela faz parte de um transtorno mental. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu já tive alucinações de ver coisas, e nem por isso eu contemplei critérios para uma esquizofrenia, por exemplo. Eu tive alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas, que é quando você está numa transição do sono para vigília, né, para acordar, ou o contrário. Quando você está acordado e naquela transição para dormir, você pode acabar ouvindo alguma coisa ou vendo alguma coisa ali no seu quarto. A maior parte das alucinações que as pessoas têm, contatos com espíritos, entidades, enfim, demônios ou até com alienígenas, dependendo do repertório de crenças de uma pessoa, é nesse momento de dormir. Por quê? Quando a gente dorme, o cérebro começa a criar sonhos, aquelas experiências oníricas que a gente fala, e eventualmente elas podem invadir a vigília, né? Quando você está desperto. E aí você vê alguma coisa no seu quarto, acha que é uma A paralisia entidade. do sono também está relacionada com isso. Totalmente relacionada. E, inclusive, deu origem a vários tipos de crença, né? Dos demônios íncubos, súcubos. No Sudeste tem a lenda da pisadeira, que seria uma mulher magra que pisa em você à noite, enquanto você está dormindo, tal, cabelos desgrenhados, e a sensação do peito, você não conseguir se mexer, é muito parecido. Eu falo sobre isso no Neurodoc, paralisia do sono, mas hoje a paralisia do sono é até bem difundida, mas imagina uma época em que ninguém conhecia. E eu já tive um episódio desse, de fato, eu, que sou cético, tive um episódio desse e foi assustador. Imagina... É terrível, eu também já tive. Terrível. É bem ruim. Mesmo. E deixa eu te perguntar, na história real da Evocação do Mal, o garoto que cometeu o crime, ele tinha tido um episódio no qual ele tinha testemunhado um exorcismo alguns meses antes, né? Isso pode ter influenciado ele a ter tido uma experiência dessa. Claro, não podemos descartar ele ter visto o exorcismo e falar, nossa, colou, vou usar isso na minha defesa. Mas supondo que a experiência tenha sido genuína, que ele de fato tenha perdido o controle, né, tenha tido um estado de percepção alterado naquele momento, ele pode ter sido influenciado por esse episódio que ele vivenciou? Pode. A hipótese da dissimulação também é interessante. Eu não conheço aí, eu não assisti, mas no próprio DSM-5, que é o manual que eu mencionei previamente, eles mencionam a possibilidade de a pessoa estar dissimulando uma amnésia dissociativa também, por exemplo. Tem o Norman Bates lá do Motel Bates, né, uma série muito interessante. Sim. Comete crimes e tal, e depois esquece do que fez, é a amnésia dissociativa. Esses fenômenos existem, mas tem pessoas que inventam, que enganam, inclusive para se safar, né, em tribunais e coisas do tipo. Tem vários casos relatados sobre isso. Mas é possível, sim, que ele tenha aprendido, ele seja uma pessoa sugestionável e aquilo ali tenha se apresentado. Admito que eu não tenho tantos estudos nesse aspecto aí da aprendizagem, não é ainda assim a minha praia, mas possível é. Que a pessoa seja exposta continuamente àquele tipo de fenômeno, e pessoas mais sugestionáveis vão acabar assimilando aquilo ali e reproduzindo em situações, principalmente que tem uma similaridade com aquilo ali que ele viu, né? Se é um evento traumático, então, porque tem dados mostrando isso também, que as pessoas se dissociam, né? Tem essas experiências anômalas quando estão vivenciando algo que tem uma conexão, muitas vezes, inclusive, com trauma. Essas pessoas que são mais suscetíveis a ter essas experiências dissociativas, elas têm uma propensão maior a ter tido algum tipo de trauma na infância, algum tipo de abuso físico, psicológico ou sexual. Então, uma situação que ela está vivenciando que se assemelha, de certa forma, com um trauma, ou se o exorcismo que ela presenciou foi traumático, dependendo de uma circunstância posterior, né, da similaridade, pode ser que ela vivencie alguma dissociação. Mas estou falando aqui, assim, um pouco mais por cima, tá, Nicolas? Esse tema específico da aprendizagem, não tenho tanto aprofundamento teórico ainda. O que eu sei é o seguinte, né, ele precisa ter um contexto para aquilo. Alguém que nunca ouviu falar em um demônio, jamais vai alegar uma possessão demoníaca. A gente nunca viu uma manifestação de um demônio, sei lá, de uma religião cristã, no Oriente, onde eles não têm contato com essa cultura. A gente nunca, assim como a gente nunca manifesta os demônios ou os gênios e criaturas de outras religiões e outras culturas. Exato. O Carl Sagan, no seu Mundo Assombrado pelos Demônios, ele traz vários exemplos disso. Depois que saiu um filme X, eu não me lembro, tá, mas que bombou sobre alienígenas. Não, sobre alienígenas, ok.
alienígena, as pessoas começaram a falar de abdução alienígena. Antes não falavam sobre esse tipo de coisa. Muitas vezes é uma interpretação posterior àquilo que elas vivenciaram. Ou às vezes aquilo em que elas acreditam aparece, digamos assim, durante um episódio. Eu tenho uma pessoa conhecida que já me autorizou a falar sobre o caso dela. Na verdade, eu tenho duas. Eu tenho um tio que era devoto, e é muito devoto, ao Padre Libério, daqui de Minas, né, do interior de Minas, que seria um padre que foi muito milagroso. E durante uma cirurgia dele, de remoção de um tumor, ele viu o Padre Libério carregando o seu próprio corpo. Então ele já era devoto do Padre Libério, teve ali uma experiência anômala vendo ele sendo carregado. E uma outra conhecida minha, muito devota de Nossa Senhora, viu Nossa Senhora sentada na cama dela uma vez. Inclusive o dia estava muito quente e Nossa Senhora estava de bermuda. Então, que visão! Como que até como o que ela contexto, conectou, né? Pode, exatamente, da forma ao que a pessoa vai ver, o que ela vai ouvir. Então isso é muito culturalmente influenciado, com certeza. No próprio manual aqui, DSM-5, eles dão um exemplo assim. Uma pessoa que mora na Índia, se ela teve muito contato com o povo estrangeiro, estadunidenses, aprendeu a falar inglês, gosta do jeito... Durante um episódio dissociativo, ela pode começar a falar inglês, ela pode começar a ter trejeitos diferentes, assim, a buscar se vestir como se fosse um estadunidense, mesmo estando lá na Índia. Então, o contato prévio que você teve com uma cultura, ou no seu exemplo aí, né, com rituais de exorcismo, podem, para essas pessoas que têm uma suscetibilidade a ter dissociações, fundamentar, substanciar aquela experiência ali. Então, tem realmente essa influência cultural nesses tipos de manifestação. Muito bom, professor. Suas considerações finais? Cara, valeu demais pelo convite. Precisando, só chamar. Pessoal que está conhecendo aí meu trabalho, eu faço divulgação científica, falo sobre esses assuntos aí de religião, ceticismo, ciência de forma geral lá no meu canal, que é Professor Daniel Gontijo. Dá um pulinho lá depois para conferir. Link na descrição. Queria só reforçar isso, assim, que esse tema é tão relevante. Eu acho importante haver youtubers discutindo isso, trazendo uma visão mais crítica, como você tem feito aqui, Nicolas, para as pessoas, ao mesmo tempo, não terem aquele preconceito, né? Porque existem experiências espirituais contextualizadas, que não são necessariamente coisas patológicas, doentias. E não necessariamente é um charlatão, isso também que tem que ser muito reforçado. Exato, não necessariamente é um charlatão. Às vezes Pode ser uma pessoa enganada, né, iludida, sim, ali achando que tem um poder de conexão com o sobrenatural e tal, mas que estão ali, digamos, funcionando bem, ajudando ali suas pessoas na sua comunidade. Mas existe um risco também de, eventualmente, pessoas que têm um transtorno mental, que precisam de uma ajuda psiquiátrica, psicológica, estarem ali naquele contexto religioso e demorarem a procurar uma ajuda profissional. Então, eu acho que é importante, inclusive, sacerdotes, né, líderes religiosos, assistirem, acompanharem esse tipo de conteúdo crítico, até para saberem diferenciar melhor quando é uma experiência mais saudável e quando é uma experiência mais prejudicial e a pessoa precisar de uma ajuda mesmo. Muito bom. Obrigado, professor. Valeu, abração. E antes de irmos para as conclusões finais, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, ativar as notificações e se inscrever também no canal do professor Túlio Viana e no canal do professor Daniel Gontijo. O link vai estar aqui na descrição do canal dos convidados e me siga também no Instagram. Meu Instagram é @neuromágico. Vamos lá? Vamos ver o que aconteceu depois do julgamento. Em 1983, a Lorraine Warren ajudou Gerald Brittley a escrever um livro sobre o caso, que se chamava The Devil of Connecticut, O Diabo em Connecticut. E muitos interpretaram esse livro como uma tentativa de lucrar com o sofrimento da família. No entanto, o casal Warren insistiu que o lucro seria dividido com a família. Para a família da vítima, nada, né? Dá um saco de bombom pro vagabundo! Manda rosa pro vagabundo! Isso é palhaçada, rapaz! O livro foi relançado em 2006, na época que o David já era um adulto, David, o garoto que a princípio estava possuído, lá no começo da história, e o seu irmão, Carl Gladson, também já era um adulto. Aliás, o Carl misteriosamente foi omitido do filme. No filme não tem ele, são só dois irmãos. Por que será? Veremos. Bom, os irmãos processaram a editora alegando que o material causava sofrimento emocional à família, violava sua privacidade e continha uma boa dose de difamação. Carl disse ainda que
os Warren mentiram sobre os eventos que aconteceram e que a história do exorcismo era uma farsa. Um conto que eles inventaram para tirar proveito e lucrar com a doença mental de David. O pai da família também disse que, em momento algum, reconheceu que o David estava de fato possuído. Outra coisa é que os padres envolvidos no suposto exorcismo nunca vieram ao público confirmar essa história. Em compensação, a Deborah e o Arnie até hoje mantêm os relatos sobrenaturais e dizem que tudo que o casal Warren narra é a real história, é a versão verdadeira da história. Bom, acho que vocês já têm informação suficiente para formar a sua própria opinião. Eu só queria colocar uma observação aqui. Muito do que está narrado aqui foi narrado de forma linear, né, na ordem cronológica dos acontecimentos, mas essa informação não veio ao público nessa ordem cronológica, o que faz suspeitar que talvez tenham havido algumas interpolações. Por exemplo, é um fato que o David, o garoto, teve problemas e que ocorreram rituais para tentar livrar o garoto de alguma força maléfica. Isso é um fato. O que não tem nada publicado da época é que houve esse momento em que o Arnie pede para o demônio, o suposto demônio, sair do David e pegar ele. Isso veio à tona depois do assassinato, meio tentando colocar uma coisa no passado que justificasse uma ação no presente. Pelo menos eu não achei nada antes do crime que falasse sobre isso. Então, pode ser uma pequena interpolação ali, tá? Porque pensa comigo, o casal Warren sabe que o demônio que estava no David agora está no Arnie. Eles esperaram ele matar uma pessoa para falar isso? Por que não tentaram fazer um exorcismo preventivo, exorcismo precoce? Tanto que, se você viu o filme, vocês viram que eles fazem um malabarismo no roteiro para justificar isso que eu tô falando, tá? Pensa comigo, como é que o casal Warren sabia que o demônio estava com um garoto lá e esperou ele matar alguém para falar isso, para fazer alguma coisa? Ah, tá, bom. E uma outra coisa que vale falar, se você acompanha o canal aqui sabe que eu vou falar sobre isso, é que nessa época já estava rolando o desafio sobrenatural do James Randi, que valia ali $1 milhão, que iria ajudar a família. Olha aí, era só a Lorraine Warren demonstrar as suas habilidades em ambiente controlado e ela ganharia $1 milhão. Ai, se os paranormais procurassem a ciência tanto quanto eles procuram a imprensa. Inclusive tem uma frase interessante no filme, isso não é spoiler, em que os Warren falam: nós já provamos a existência de demônios diversas vezes. E eis que um personagem responde: vocês provaram para a igreja. E eu acrescento: eu queria ver provar para a ciência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio do céu, não fez mal para ninguém e ainda deixou uma mensagem positiva para todos nós. Eu estou falando, é claro, vocês já sabem, do ET Bilu. E a mensagem dele, você sabe qual que é: busquem conhecimento.